Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, meu amado. Nesta manhã de sábado, nós te saudamos em Jesus Cristo e que a palavra de Deus possa ser alimento para a sua vida e seu coração esteja em adoração. Vamos cantar um cântico, o poder de Jesus. Que você acompanhe com a gente, é um cântico bem conhecido. Se no mundo te sentes cansado, enfadado também de viver, se alegria não tens na tua alma, confessa que sempre Jesus tem poder. Ele chama e socorre o aflito, esperança no mundo não tem. Ele quer te salvar, meu amigo, evitar o perigo, porque tu não crês. Grande amor Deus por ti revelou, em Jesus que tuas culpas pagou. Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pecou. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Salmo 42, a parte A do verso 11. Abra sua Bíblia no Salmo 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidastes de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Esse salmo é um salmo de lamento, com muitas perguntas, perguntas dos outros ao salmista. Aqui diz que é um salmo dos filhos de Corá. E eles perguntavam: o teu Deus onde está? Mas nós sabemos que o salmista também fez perguntas à sua alma, perguntas a si mesmo. É sobre isso que nós queremos focar. É muito importante que nós façamos perguntas a nós mesmos.
Os outros têm perguntas, nos criticam, fazem indagações. O teu Deus onde está? Na hora das provações, das tribulações, das aflições da vida. E temos muitas. Vivemos períodos difíceis, de muitas indagações. E as pessoas cobram de nós. O teu Deus onde está? Mas, querido, não se preocupe com a pergunta dos outros. É importante que você pergunte a si mesmo. Que você se volte para si mesmo. Como um salmista dizia o seguinte, versículo 5. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? No momento da aflição, no momento das tribulações, é hora de nós olharmos para dentro de nós e nos perguntarmos o porquê estamos tão abatidos. Se temos um Deus tão grande, se temos um Deus que nos ouve, se temos um Deus que cuida de nós, que já deixou na sua palavra, à luz da sua palavra, a direção, que no mundo nós teríamos aflições. O apóstolo Paulo diz que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Então, não é algo surpreendente que o cristão passe por tribulações, por provações, por aflições. E nesses momentos, além, acima de tudo, de buscar a Deus, ele precisa também crescer espiritualmente. E uma das maneiras de nós crescermos, de termos equilíbrio, de ter uma vida equilibrada emocionalmente e estar crescendo espiritualmente, é fazer perguntas a nós mesmos. É óbvio que as pessoas nos confrontarão, como o texto diz, onde está o teu Deus? Mas acima de tudo, querido, é dentro de você, porque é do nosso interior, como o Senhor Jesus disse, é do coração que procede as fontes da vida. Então, devemos usar os períodos de aflições e tribulações para que nós possamos nos perguntar, por que eu estou tão abatido? O que há no meu interior? A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 11, 28, examine-se o homem a si mesmo. E o Senhor Jesus tinha dito, quem julga a si mesmo não é julgado. Então, querido, a melhor coisa não é ficar se preocupando com o que os outros estão perguntando, pressionado, querendo provar alguma coisa para eles. Sim, nós temos que nos preocupar com o nosso testemunho, de não ser um escândalo, de não ser um tropeço, porque a palavra de Deus diz, ai daquele que for um escândalo. É inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele que for um escândalo. E a palavra de Deus diz que se eu for um tropeço para alguém, melhor me fora que eu amarrasse uma pedra de moinho, que é uma pedra muito pesada e grande, ao pescoço e me lançasse no mar, nas águas. Então eu tenho que me preocupar com o meu testemunho. Mas não só com isso. Acima de tudo, eu tenho que estar olhando para o meu interior, estar bem de verdade, integralmente. Não ser uma pessoa que aparenta alguma coisa, mas dentro do seu coração, dentro de si, estar desanimado, estar rebelde, estar incrédulo. Como está o seu coração, querido? O salmista teve coragem de perguntar para si mesmo. E ele faz repetidas vezes essa pergunta. No versículo 5, no versículo 6, no versículo 11 e ainda no capítulo 43, o versículo 5. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Pergunte para você, por que estou irado? Por que eu estou rebelde? Sinto essa rebeldia, essa revolta. Por que eu estou do jeito que estou? É importante que a gente descubra as raízes do nosso problema. Onde começa? É impressionante como nós muitas vezes temos a facilidade de enxergar nos outros a rebeldia, de enxergar nos outros a ira, de enxergar nos outros a grosseria, mas a gente não olha para dentro de nós para ver as raízes da nossa situação, do nosso modo de estar. Querido, pergunte para você mesmo, por que estou abatido?
Falta fé? Eu estou revoltado com Deus, com as pessoas? Arranque as raízes do seu problema. Decida no seu coração, decida fazer uma escolha, como a palavra de Deus, escolhei o bem e não o mal, escolhei a vida e não a morte. Nós podemos escolher a maneira e mudar a maneira como estamos nos sentindo, arrancar as raízes da rebeldia. A palavra de Deus usa muito um conceito que ultimamente tem falado muito no meu coração, e eu pratico esse exercício de me despir daquilo que não condiz com a minha fé, que não condiz com a vontade de Deus. A palavra de Deus diz: longe de mim toda ira e gritaria, longe de mim toda rebeldia, longe de mim toda incredulidade. Nós podemos fazer esse exercício, arrancar as raízes da maldade. Claro que não poderemos fazer isso sozinho. Primeiro, faça as perguntas. Segundo, enxergue a sua fraqueza. Em 2 Coríntios 12, de 7 a 10, a palavra de Deus nos diz que Paulo pediu que Deus tirasse um espinho na carne. Não importa o que é o espinho na carne, há muitas perguntas sobre o que é esse espinho na carne, se é doença, o que é. Isso não é o que importa, porque se a palavra de Deus não explicou o que é, então vai ser só uma indagação. O importante, querida, é que havia um espinho na carne, que machucava, que doía. Você já teve um espinho no seu corpo? Eu já tive várias vezes. Um espinho, uma ferpa na unha, dói terrivelmente. E ele pediu a Deus por 3 vezes que tirasse aquilo da vida dele. Mas o Senhor disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, de 7 a 10, fala sobre isso. E a palavra de Deus nos ensina que quando nós somos fracos, aí é que somos fortes. Então, querido, não se iluda pensando que você é um super-homem, uma super-mulher. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O nosso coração é enganoso, a palavra de Deus diz. Então, conhecer a sua fraqueza, conhecer onde você está fraco, conhecer-se, como a palavra de Deus diz, examinar-se a si mesmo e ver as suas limitações te ajudará a vencer o mal. O inimigo, ele está rondando a nossa vida. Satanás, o inimigo das nossas almas, que veio para roubar, matar e destruir, ele está observando nossas fraquezas. Numa luta de boxe, é muito importante conhecer a fraqueza do adversário. E às vezes nós conhecemos a fraqueza do adversário, mas não conhecemos a nossa fraqueza. Quando um boxeador na luta conhece onde ele é fraco, ele vai procurar desenvolver onde está a fraqueza, desenvolver aquele aspecto fraco. Meu querido, nós só podemos vencer a nossa fraqueza em Jesus. E o terceiro ponto é esse. O primeiro, fazer perguntas a si mesmo para se conhecer. O segundo, conhecer a sua fraqueza. Não fique muito interessado na fraqueza do outro, na sua fraqueza, para você poder levar essa fraqueza diante de Deus, desenvolver essa fraqueza. Talvez você não seja livre dela como Paulo não foi, mas você pode guardar o seu coração. Confiar em Deus. No versículo 5, 11 e 43, de 3 a 5, ele diz o seguinte, olha só o 43. Pois Deus é a minha fortaleza. Pois tu, ó Deus, da minha fortaleza, por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me leve ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Aí o versículo 5. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Para cada pergunta que ele faz, por que estás abatido, ó minha alma? Há uma resposta que ele mesmo dá. E às vezes nós precisamos fazer a pergunta e ter a resposta baseada na palavra de Deus. Por que estás abatido, ó minha alma? Espera em Deus. Nós vivemos uma geração que não gosta de esperar. Uma geração de micro-ondas, de controle remoto.
Tudo é muito rápido, de carros muito rápidos, de aviões. Uma geração que não sabe esperar. Abraão teve que esperar muitos anos por um filho. Já estava idoso quando teve o filho. Mas a Bíblia diz que Abraão se fortaleceu enquanto esperava, dando glória a Deus. Ele não enfraqueceu na fé, embora o seu corpo fosse fraco e debilitado. Meu querido, temos que aprender a esperar, porque Deus está mais preocupado em nos transformar, em nos moldar, como o oleiro faz com barro, em nos podar para que possamos produzir frutos. Ele diz que poda a videira para que ela possa produzir mais frutos ainda. Deus está preocupado como um agricultor da nossa alma conosco, porque Ele nos ama. E se Ele nos deu Jesus, quanto mais não nos dará todas as coisas. O que nós precisamos aprender é esperar nele, confiar nele, como disse o salmista. Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Versículo 2. Abra o seu coração diante de Deus. Abrir o coração como Jó abriu não é murmurar. Realmente, a murmuração incomoda muito a Deus. Mas Deus não quer que a gente não admita a nossa fraqueza. Deus quer que nós abramos o coração diante dele. Conheça a si mesmo, querido. Faça perguntas a si mesmo. Por que eu fico tão irado? Por que eu me descontrolo assim? Eu sou filha de uma mãe suicida. Perdi a minha mãe aos 3 anos. Mas glória a Deus, quando a minha mãe faleceu, os psicólogos procuraram meu pai, a minha família, e por causa da minha idade, a gente sabe que essa época da infância marca muito, eles falaram que eu precisaria de psicólogo, que eu precisaria de acompanhamento, porque o trauma foi muito grande. Mas glória a Deus, Deus tem sido meu psicólogo, a sua palavra tem sido a minha terapia. E até aqui o Senhor tem me ajudado. Estou de pé, porque o Senhor tem me sustentado. Confie em Deus, querido. Faça perguntas a si mesmo, conheça a si mesmo, julgue a si mesmo, examine a si mesmo e confie em Deus. Ele é um Deus todo-poderoso. Ele cuida de nós, Ele prometeu que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele prometeu que está nos ouvindo, que nos ouve em Jesus. Ele está intercedendo junto ao Pai por nós. As tentações, elas vão vir. As setas inflamadas do maligno, elas vão querer atingir os seus pensamentos. Mas você combata o bom combate, completa a carreira e guarda a fé. Eu decidi, em nome de Jesus, aos 14 anos, quando Deus me encontrou em minha carência, em minha perdição. Até lá eu queria me suicidar também. Mas eu dizia, eu não vou me suicidar, porque a vida não termina com a morte. Não é mesmo? A vida não termina com a morte, então é loucura. Me suicidar, a vida que passa. Jesus disse, tem o pão de cada dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me, é um dia de cada vez. Deus nos dá a porção da sua misericórdia a cada dia, para seguirmos a Ele. Vamos lançando sobre Ele toda a ansiedade. Vamos ser gratos por todas as coisas, pelo pão de cada dia, pela misericórdia de cada dia. Vamos exercitar a gratidão e Deus nos dará a vitória. Se você conhecer a si mesmo, a razão do porquê a ira, você vai crescer e ser liberto nessa verdade da palavra de Deus. Ser totalmente livre, crescer espiritualmente. A coisa mais linda na nossa vida é quando a gente olha para trás e a gente vê o quanto cresceu, o quanto amadureceu. A coisa mais triste que eu vejo é uma pessoa velha, e eu já estou nessa faixa com quase 60 anos. É horrível envelhecer e pensar, eu não amadureci. Continuo dando chilique, continuo irado, continuo sem domínio próprio. Misericórdia, meu querido. Se você ainda é alguém que conhece a palavra de Deus, que anda no caminho, isso é inadmissível. Conheça a si mesmo o porquê, daquilo que te domina, o porquê está abatido a minha alma, o porquê te perturbas dentro de mim. E nós ficamos muitas vezes perturbados, desanimados por coisas que nós podemos vencer em Deus. Não deixe que nada seja o seu ídolo, seja o seu Deus, a não ser o Deus verdadeiro.
Se você fizer do dinheiro um ídolo, se você fizer dos seus filhos um ídolo, se você fizer da sua vida sentimental algo que você idolatra, você nunca estará satisfeito. Estará abatido, desanimado. Mas se você colocar Deus acima de tudo, Ele te sustentará. Espere em Deus, confie nele, adore a Deus. E Ele vai te sustentar, Ele vai te fortalecer. Você é um guerreiro. O reino dele não é nesse mundo. Esse mundo tem tribulações. O reino dele é eterno. Mas glória a Deus, um dia estaremos face a face com o Senhor Jesus, que deu a vida por nós. Quanto mais não nos dará todas as coisas. Ele tem estado conosco. O Senhor te abençoe, meu querido. Que você possa conhecer a si mesmo. Que você possa examinar a si mesmo, que você possa confiar em Deus. Senhor, nos ajude a não ter medo de olhar para nós mesmos, a conhecer o porquê da ira, o porquê do desânimo, o porquê da rebeldia e tratarmos com isso. Como numa doença que nós vamos à raiz do problema e arrancamos esse problema. Nos abençoe em nome de Jesus, porque nós esperamos em Ti. Amém.